Novas e surpreendentes coisas estão sendo descobertas em todo o mundo diariamente. Tem surpresas à espera dos cientistas onde quer que eles vão. Todos os tipos de criaturas que surpreendem a mente, relíquias históricas, vestígios de tragédia e maravilhas naturais escondidas são encontradas preservadas em lugares bizarros. O gelo é um meio de preservação incrivelmente eficaz, e as paisagens congeladas ao redor do mundo estão, portanto, escondendo muitos segredos insondáveis. Ao longo dos anos, muitas coisas estranhas e inexplicáveis foram descobertas nas tundras congeladas do nosso planeta que mudaram completamente nossa percepção da história e da ciência. Como exatamente o gelo conseguiu preservar perfeitamente criaturas que viveram milhares de anos atrás e artefatos pertencentes a civilizações sobre as quais sabemos muito pouco é um mistério que permanece sem solução até hoje. Não há nenhuma justificação lógica para que algumas coisas tenham permanecido intactas em sua forma original sob as camadas de gelo, enquanto outras simplesmente desapareceram da face da Terra. Mas arqueólogos e cientistas descobriram tais coisas em terrenos tão frios que quase nenhuma forma de vida consegue sobreviver lá. Então hoje, nós vamos contar a você tudo sobre algumas das coisas mais chocantes descobertas congeladas no gelo. Então certifique-se de ficar por aí até o final. Número 1. Donzela de gelo siberiana. Esta múmia de uma mulher do século V, também conhecida como a princesa de Yukok, a princesa de Altai, Devotka e Otibala, ela foi descoberta em um kurgan da cultura Pazyryk, na República de Altai, Rússia. A donzela de gelo siberiana foi descoberta pela arqueóloga Natalia Viktorovna Polosmak e sua equipe enquanto exploravam um grupo de kurgans em uma faixa de território disputada entre a China e a Rússia. Sua câmara funerária foi encontrada no Planalto de Yukok no verão de 1993. Os habitantes locais frequentemente chamaram esta área de segunda camada do céu. A donzela é considerada uma representante da cultura Pazyryk, pois prosperou entre os séculos 6 e 2 a.C. Seus restos mortais foram encontrados em uma câmara funerária subterrânea e pareciam não ter sido perturbados. Em 2012, os restos da donzela de gelo foram transferidos para um mausoléu especial no Museu Nacional Republicano de Gorno-Altaisk. Havia um caixão feito de um tronco de madeira de lariço maciço dentro da sua câmara tumular. Ele foi encontrado com apliques de couro, retratando figuras parecidas com servos. De acordo com especialistas, ela tinha entre 20 e 30 anos de idade na época da morte. Inicialmente, a causa da morte não era conhecida, mas em 2014, novas pesquisas revelaram que o câncer de mama, juntamente com alguns ferimentos que ela sofreu devido a uma queda, levaram ao seu falecimento. A cannabis foi descoberta em um recipiente próximo ao corpo. Isso levou os cientistas a especular que ela foi usada para aliviar a dor crônica que ela deve ter sofrido. Tatuagens, que se pareciam muito com cervos e panteras, foram encontradas na pele do seu ombro, pulso e polegar. Ela foi enterrada em uma blusa tussá amarela de seda, uma saia de lã listrada vermelha e branca com um cinto de borla, pernas de feltro brancas altas na coxa, um pelo de Marta e um toucado de 1 metro de altura. Restos de 2 outros guerreiros com tatuagens similares também foram encontrados perto da câmara tumular. Algumas pessoas acreditam que essas tatuagens foram um sinal de status na vida após a morte. A câmara tinha sido preservada pela água que infiltrava e congelava para formar um enorme bloco de gelo dentro daquela câmara que nunca descongelou completamente e, assim, manteve o conteúdo deste enterro preservado por mais de 2.400 anos. Número 2. Vítimas do acidente de avião. Em agosto de 1976, o voo Ceitia 232 de Quito, Equador, para Cuenca, foi dado como desaparecido. O Ceitia operava o Vickers Viscount 785D, que transportava 55 passageiros e 4 membros da tripulação. A rota é considerada bastante perigosa devido ao Monte Chimborazo, coberto de neve. O local do acidente foi encontrado em outubro de 2002, a uma altura de 5.310 metros. Na época, todos a bordo do avião foram presumivelmente mortos. Aqueles que não morreram, desapareceram. Quase 30 anos após o acidente, os destroços do avião foram descobertos acidentalmente por 2 alpinistas. Pablo Chiquiza e Flávio Armas estavam apenas explorando uma nova rota para o cume do vulcão Chimborazo, quando notaram os restos do avião. Esta descoberta não foi confirmada até fevereiro de 2003, quando uma equipe da rede de televisão contratada pela Teleamazonas escalou o vulcão na esperança de gravar as imagens dos destroços. Poucos membros desta equipe notaram muitos restos humanos entre os destroços, junto com jornais, desde o dia em que o avião desapareceu. Eles também encontraram provas de identificação para quase todos os passageiros a bordo. Esta foi uma amarga descoberta, devido ao fato de que os passageiros morreram de uma maneira terrível e aqueles que sobreviveram ao acidente provavelmente sofreram aqui sozinhos na neve
antes de caírem vítimas do tempo. Mas aqui também significou que a família e amigos dos viajantes infelizes pelo menos obtiveram algumas respostas, embora nada possa realmente diminuir a dor de perder seus entes queridos. Número 3. Bisão da Idade do Gelo. Em 1979, pesquisadores descobriram o corpo mumificado de um bisonte steppe na tundra do Alasca. O interessante é que, pouco depois, eles cortaram alguma carne aí do seu pescoço e a comeram. O que eles não sabiam na época era que não se tratava de um bisão comum. Tinha pelo menos 55 mil anos de idade. O bisonte provavelmente foi maltratado por um predador. As marcas das garras na parte de trás da carcaça e as perfurações na pele sugeriam que ele foi morto por um leão americano da Idade do Gelo. Felizmente, o permafrost preservou o corpo e impediu que ele se tornasse alimento para criaturas menores. A massa desse bisão permaneceu intacta por mais de 50 mil anos, até que finalmente um grupo de exploradores se aventurou a ir à mina em 1979. Eles usaram uma mangueira de mineração hidráulica para derreter o gelo até encontrar esse corpo. O esqueleto, a pele e os músculos foram perfeitamente preservados. Dale Guthrie, que liderou a escavação, cortou uma parte do pescoço e organizou um jantar que serviu a antiga carne para 8 pessoas. Dale foi quem deu o nome do bisonte Blue Babe. Vários anos após sua descoberta, um taxidermista da Finlândia transferiu o corpo para Fairbanks e restaurou o espécime para a exposição. Número 4. Flecha da Idade do Ferro. Pesquisadores com o programa de arqueologia Secrets of Ice Glacier do condado norueguês Innlandet descobriram uma seta aninhada entre as rochas. A equipe pensa que ela estava congelada em um bloco de gelo e foi transportada pela encosta quando o gelo derreteu. O The Secrets of Ice compartilharam um post no Facebook descrevendo as características da flecha. A preservação do artefato foi notável, mas não totalmente perfeita. O teixo e o alcatrão que colam as várias partes da flecha mostraram sinais visíveis de desgaste. Isso fez os cientistas especularem que a flecha pode ter sido exposta e recongelada várias vezes antes de ser perdida. Lars Holger Pillow, um arqueólogo com a equipe, explicou que, até agora, eles encontraram mais de 200 flechas que derreteram no gelo no condado de Innlandet. Segundo ele, essas flechas têm pelo menos 6 mil anos de idade. Esta, em particular, é melhor preservada com a ponta da flecha ainda presa e os restos do tendão e o piche dela também presentes. A maioria das outras flechas que eles encontraram estão preservadas apenas com fragmentos de suas hastes restantes. Os pesquisadores acreditam que a abundância de flechas pode ser atribuída ao fato de que esta área era um local de caça. As flechas que falhavam o alvo se perdiam na neve. Para os antigos caçadores, pode ter sido um tiro falho, mas para os arqueólogos modernos, era um olho de boi. Número 4. Yucca, o mamute. A yucca é considerada a carcaça de mamute de lã mais bem preservada já encontrada. Foi descoberta em 2010 por caçadores locais de presas siberianas. Foi achada a cerca de 30 quilômetros a oeste da foz do rio Kontratievo, ao longo da costa de Oyugos Yar, na região do mar Laptev. Yucca é uma múmia fêmea jovem e recebeu o nome da aldeia de Yucagir, onde foi encontrada pelos habitantes locais. A múmia mamute tem aproximadamente 39 mil anos de idade. A análise da sua presa e dentes revelou que ela tinha cerca de 6 a 8 anos de idade na época da sua morte. Especialistas acreditam que a mamãe caiu na água ou ficou atolada em um pântano. A pobrezinha não foi capaz de se libertar e acabou morrendo. Entretanto, algumas pessoas têm especulado que ela foi atacada por leões ou outros predadores. Yucca imediatamente se tornou uma sensação internacional, e cientistas de todo o mundo estavam super animados para aprender mais sobre ela. P. Lazarev e S. Grigoriev, do Museu Mammoth, foram os primeiros cientistas que chegaram para estudar esses restos mortais. Os restos mortais foram posteriormente transportados para a Academia de Ciências Sakha, em Yakutsk. Yucca está em exposição em Moscou desde outubro de 2014. Em 2019, pesquisadores do Japão, trabalhando com o tecido de yucca, revelaram que eles conseguiram estimular estruturas semelhantes a núcleos para realizar alguns processos biológicos, mas não conseguiram induzir a divisão celular. Número 6. Rotíferos bideloídeos. Os cientistas na Rússia conseguiram reanimar com sucesso uma espécie única de animais do seu sono prolongado. Eles permaneceram congelados no permafrost ártico por mais de 24 mil anos. Estes invertebrados microscópicos normalmente vivem em ambientes aquáticos e são incrivelmente bem versados aí na arte da sobrevivência. Os cientistas russos os encontraram primeiramente em um núcleo de solo congelado
que eles haviam obtido ao perfurar o permafrost siberiano com a ajuda de uma sonda de perfuração. Esta descoberta é a prova de que animais multicelulares são capazes de suportar dezenas de milhares de anos em criptobiose, um estado de metabolismo quase totalmente parado. Anteriormente, acreditava-se que os rotíferos congelados podiam sobreviver por até 10 anos, mas a última análise radiocarbônica revelou que os rotíferos que haviam encontrado tinham pelo menos 24 mil anos de idade. Estes também são chamados de animais de rodas, às vezes por causa do anel de pelos minúsculos ao redor de suas bocas, que se parecem com uma roda. Estas criaturas robustas podem sobreviver a temperaturas congelantes, períodos de seca extrema, baixa oxigenação e inanição. Uma vez descongelado, o rotífero obtido do permafrost é reproduzido por um processo clonal chamado partenogênese. Ele pertence ao gênero Adineta. Alguns teóricos da conspiração lá fora estão preocupados se ressuscitar este animal foi uma boa ideia ou não. E o que você acha, hein? Número 7. O urso congelado e seu filhote. Os cientistas encontraram um urso de caverna perfeitamente preservado e um filhote de urso congelado em uma parede de gelo na Sibéria. A análise do espécime revelou que ele tem pelo menos 39 mil anos de idade. Anteriormente, apenas os ossos de espécies pré-históricas e subespécies da Eurásia tinham sido desenterrados. Os 2 ursos foram encontrados em locais de escavação separados. Os restos foram descobertos pela primeira vez por pastores de renas em uma ilha remota em 2020. A análise revelou que o tecido mole do urso adulto, Ursus spelaeus, tinha sido preservado por dezenas de milhares de anos no permafrost. E os cientistas russos estão otimistas que mais cedo ou mais tarde eles serão capazes de encontrar o DNA do predador da Idade do Gelo. Eles provavelmente estão esperando reviver o animal como estão tentando fazer com um mamute de lã. Na opinião da cientista doutora Lena Grigorieva, este é o primeiro e único achado do seu tipo, uma carcaça inteira de urso com tecidos moles. E ela não está errada, a carcaça está inacreditavelmente intacta, com todos os órgãos em seu lugar. As fotografias mostram que até mesmo o nariz do urso está intacto. Os exemplares foram transportados para a Universidade Federal do Nordeste da Rússia, em Yakutsk, para uma análise mais aprofundada. Número 8. Geleiras Mammoth-Tusk Glaciers. O descongelamento do permafrost russo causou o que os especialistas estão chamando agora de Corrida ao Ouro Mamute. Os restos de antigos mamutes, especialmente valiosas presas, estão sendo descobertas nesta remota região da Rússia. As presas valem particularmente uma fortuna ao redor do mundo. O comércio desses restos de mamute ainda não está regulamentado e a busca e venda dessas presas é completamente ilegal na Rússia. A mudança climática está revelando rapidamente estas relíquias e os caçadores que as desenterram estão as vendendo por milhares de dólares, inspirando assim um comércio movimentado. As equipes vão para a região a cada ano para desenterrar os restos dos mamutes de lã escondidos sob o permafrost. Eles dormem em barracas improvisadas e sobrevivem com carne, macarrão e vodka. Esta é uma operação ilegal, no entanto. Eles arrancam os corpos dos mamutes do permafrost usando força bruta. Muitos dos corpos são danificados no processo também. Em sua ganância pelos pesados pagamentos, essas pessoas desenterram as presas dos esqueletos, mas no processo destroem as evidências de vida passada na Terra. Número 9. Expedição Andrei. Algumas expedições históricas que se propuseram a explorar os cantos mais remotos da Terra acabaram desaparecendo, e algumas delas nunca mais foram vistas ou ouvidas de novo. Andrei's Arctic Balloon Expedition foi considerada uma destas até 1930, quando a expedição Bratvag, norueguesa, estudando as geleiras e os mares do arquipélago Svalbard, encontrou seus restos mortais. O verão particularmente quente permitiu que eles desembarcassem na ilha inacessível chamada Kovitia. O espesso gelo que cobria a ilha e o nevoeiro ao redor impossibilitava o acesso dos navios à ilha. Mas os afortunados membros da expedição Bratvag encontraram os restos da expedição de balões de 1897 sob o gelo e sob a neve. Era uma viagem de balão de hidrogênio lançada com a intenção de alcançar o Polo Norte. Os 3 membros suecos da expedição, S.A. Andrei, Krant Frankel e o Niels Strindberg, pereceram todos. O balão caiu apenas 2 dias após a decolagem, mas a tripulação permaneceu segura. No entanto, eles se depararam com uma caminhada cansativa de volta ao sul, e como não estavam adequadamente equipados ou vestidos, eles não sobreviveram ao terreno áspero. Exploradores modernos encontraram um navio e um diário junto com 2 esqueletos que o gelo havia preservado. Número 10. George Mallory. George Herbert Leigh Mallory foi um alpinista inglês de sucesso que participou das 3 primeiras expedições britânicas ao Monte Everest nos anos 20. Na expedição de 1924,
Do monstruoso pico, George e seu parceiro Andrew Irvine desapareceram misteriosamente no nordeste de Ridge. Eles foram avistados pela última vez cerca de 800 metros verticais do cume. Ninguém sabia o que aconteceu com o casal e seu destino permaneceu mistério por uns bons 75 anos. Mas, em 1º de maio de 1999, o mundo despertou para notícias chocantes. O corpo de Mallory havia sido descoberto por uma expedição de pesquisa que se propôs a recuperar os restos mortais do alpinista. Conrad Anker, da expedição de pesquisa de Mallory e Irvine, avistou um corpo congelado a uma altura de cerca de 26.760 pés na face norte da montanha. Estava abaixo do ponto onde o machado do Irvine havia sido descoberto em 1936. É provavelmente por isso que a equipe pensou que ele pertencia ao Irvine. No entanto, quando eles leram as etiquetas de nome no corpo, eles ficaram surpresos ao descobrir que era Mallory. O corpo estava bem preservado no gelo. Alguns pertences pessoais encontrados nele incluíam um altímetro de latão, uma faca de bolso com cabo de cordeiro com estojo de couro, um par de óculos de neve. Uma carta e uma conta de um fornecedor londrino de equipamento de escalada também foi encontrado no corpo. A equipe de pesquisa, inclusive, retornou ao local em 2002 e descobriu seu último acampamento também, mas não conseguiu encontrar a câmera que eles levavam para tirar fotos. Mallory é considerado uma lenda no mundo dos montanhistas. Sir Edmund Hillary, que junto com Tenzing Norgay, é acreditado por ter alcançado o primeiro cume do Everest. Dito propriamente que Mallory foi recentemente o pioneiro inicial de toda a ideia de escalar o Monte Everest. Número 11. Rei Antártico. Antarctenex shackletoni, também conhecido como o Rei Antártico, é um ancestral dos dinossauros e dos crocodilos dos tempos modernos. Os cientistas revelaram no estudo publicado no Journal of Vertebrate Paleontology que eles descobriram um fóssil de pelo menos 250 milhões de anos deste ancestral dos dinossauros no gelo ártico. A segunda parte do seu nome, Shackletoni, é uma homenagem a Ernest Shackleton, um explorador do século XX que deu nome à formação rochosa nas montanhas transantárticas na Antártida, de onde a espécie foi escavada pela primeira vez. A rocha é chamada de Formação Firmauve, e este foi o lugar onde Brandon Peacock encontrou o fóssil preservado durante sua expedição à Antártida entre 2010 e 2011. Antarctenex viveu durante o início do período Triássico, pouco antes do evento da extinção em massa do permissivo final que dizimou 70% da população da Terra. Ele pertencia ao grupo de répteis arcaicos que prosperou após a devastadora extinção em massa. Os paleontólogos acham fascinante que estas criaturas floresceram enquanto o resto das espécies que habitam a Terra literalmente caíram mortas. Os ossos desenterrados do Antarctenex shackletoni incluem vértebras, ossos de pernas e pés e costelas. Os pesquisadores estão confiantes de que se tratava de um carnívoro. Ele viveu quando a Antártica ainda era conectada à Pangeia. Número 12. Escaladores mexicanos. Em 1959, um grupo de 7 alpinistas mexicanos se propôs a escalar o monte do Pico Orizaba, o pico mais alto do México. No entanto, o grupo desapareceu após uma avalanche inesperada que os atingiu. Em 2015, um grupo de escaladores insuspeitos descobriu uma cabeça congelada saindo da neve, cobrindo a geleira perto do cume. Logo depois que os arqueólogos chegaram ao local para conduzir uma investigação completa, eles foram capazes de recuperar 2 corpos mumificados que estavam se abraçando. Especialistas acreditam que eles tinham assumido esta posição por calor. Um container especial foi usado para transportar os corpos da neve com segurança. Além dos 2 corpos recuperados, outro alpinista também foi morto na avalanche, cujo corpo ainda está por ser descoberto. Os 4 membros restantes da expedição haviam retornado com segurança depois de não terem conseguido localizar seus companheiros de volta no dia. Um dos escaladores, chamado Luiz Espinosa, que voltou vivo da montanha, acredita que os corpos definitivamente pertencem a seus amigos perdidos. Número 13. O incrível cofre de sementes. O cofre global de sementes de Svalbard é uma instalação segura de apoio localizada na ilha norueguesa de Spitsbergen. O objetivo deste cofre é preservar a diversidade de culturas do nosso planeta. Ele fornece um armazenamento de longo prazo de duplicatas de sementes preservadas em bancos de genes ao redor do mundo. Ele garante que a segurança do suprimento alimentar mundial contra a perda de sementes, devido a vários motivos como má administração, acidentes, falhas de equipamento, cortes de financiamento, guerra, doenças, sabotagem e desastres naturais.
Os termos para o gerenciamento deste cofre foram explicitados em um acordo tripartido entre o governo norueguês, o Crop Trust e o Nordic Genetic Research Center. A construção deste cofre foi quase exclusivamente financiada pelo governo norueguês. Em 2008, ele foi construído a um custo de cerca de 8,8 milhões de dólares. Os custos operacionais são compartilhados pela Noruega e pelo Crop Trust. O armazenamento de sementes aqui é gratuito para os depositantes. O banco de sementes é construído a cerca de 120 metros dentro de uma montanha de arenito na ilha de Spitsbergen. O sistema de segurança das instalações é robusto e avançado. O Nordic Genetic Research Center é responsável pelo seu gerenciamento, mas não tem nenhum pessoal permanente no local. A ilha de Spitsbergen foi escolhida para construir esta instalação, já que não tem nenhuma atividade tectônica e o permafrost aqui ajuda na preservação das sementes. O local permanecerá mesmo se as calotas de gelo derreterem, pois está a cerca de 130 metros do nível do mar. Um estudo de viabilidade foi realizado antes da construção desta abóbada e foi descoberto que a maioria das sementes das principais culturas alimentares poderiam ser preservadas aqui por centenas de anos. Alguns grãos podem até mesmo permanecer viáveis por milhares de anos. Este cofre pode salvar a raça humana da fome em caso de qualquer calamidade natural ou acidente que possa ameaçar o fornecimento de alimentos de nossa espécie. Número 14. Floresta sob um glaciar. Uma floresta antiga descongelou sob um glacial do Alasca, que derreteu e suas árvores estão finalmente vendo a luz do dia em cerca de 1000 anos. Toras e tocos têm se destacado do glaciar Mendenhall, localizado no sul do Alasca. Os pesquisadores da Universidade do Sudeste do Alasca, em Juneau, têm notado mais e mais árvores aparecendo, algumas em sua posição vertical original também. Outras têm ainda raízes e algumas partes da casca também. Os cientistas estão animados, pois são capazes de ver a parte mais externa da árvore e fazer as contas para ver a idade da árvore quando ela congelou. A equipe identificou as árvores como abeto ou cicuta, com base no diâmetro do tronco. Kenzie Connor, professora de geologia da Universidade do Alasca Sudeste, acredita que um túmulo protetor de cascalho envolveu as árvores há mais de 4.000 anos, quando a geleira estava avançando. A camada de cascalho tinha cerca de 4 a 5 pés de altura e aparentemente enclausurou as árvores antes que as geleiras finalmente avançassem e as lavrasse. Número 15. Lago Vostok. Um lago de água doce coberto de gelo foi descoberto em 1996 com a ajuda de um radar que penetrava no gelo e ondas sísmicas artificiais. O Lago Vostok fica a cerca de 4 quilômetros abaixo do manto de gelo da Antártica Oriental. É também o lago mais antigo e mais prístino do mundo e ainda não foi perturbado pela humanidade. É um dos 70 lagos que foram identificados sob o lençol de gelo da Antártida. Ele permaneceu isolado por mais de 500.000 anos e potencialmente contém micro-organismos com um pool genético único que permaneceu inalterado desde a época em que a Antártica foi coberta por exuberantes florestas verdes. É também um dos maiores lagos do planeta. O Lago Vostok tem 48 quilômetros de largura e 235 quilômetros de comprimento. Ele cobre uma área de mais de 10.000 quilômetros quadrados e tem 914 metros de profundidade. Atualmente, o lago é um alvo a longo prazo para a exploração através de amostragem e experimentos in situ. Muitos especialistas acreditam que as águas cristalinas do Lago Vostok devem permanecer intocadas para que a humanidade ou a ciência não arruinem esta maravilha natural. Você acha que os cientistas deveriam ter permissão para acessar o lago e as formas de vida escondidas em sua profundidade? Conte pra gente nos comentários abaixo.